Na sua estante, audiolivros em português. Livro Nem Te Conto, autora Emily Henry. Capítulo 7. Namorada? Ashley me chuta por baixo do balcão. Solta um gritinho e me afasto dela. É brincadeira. Ele divide o apartamento comigo. É o Miles. Miles, esta é a Ashley. Ele estende a mão para apertar a dela. É um prazer te conhecer. Encantada, diz Ashley, suando subitamente como herdeira da era dourada dos Estados Unidos. O que eu posso servir a vocês? Pergunta Miles. Ashley apoia o queixo na mão e se inclina para a frente para ser ouvida. O que você recomenda? Ele pega um cardápio dentro de uma taça e empurra na nossa direção. Tem várias coisas em falta na cozinha agora, mas ainda temos isso aqui. Miles marca 3 das 6 opções de porções, então vira o cardápio e circula os vinhos para degustar, desenhando estrelinhas ao lado dos que recomenda. Ele me encara para saber o que acho. Olho para Ashley, ela assente e diz quase gritando: O que o Miles sugerir? Volto logo, promete ele. Então desaparece com o cardápio anotado, parando para murmurar alguma coisa para uma bartender de franja cortininha antes de passar mais uma vez pela porta vai e vem. Ashley se vira na minha direção. Então, que brincadeira tão engraçada é essa de você ser namorada dele? E que história é essa de o cara que divide o apartamento comigo ser traficante? Ela afasta o assunto com um aceno de mão. Esse é só um jeito que eu me refiro a ele mentalmente, por causa do visual. O visual vem do remédio tarja preta por baixo do pano? Não. É mais do tipo cultivo umas plantinhas no meu apartamento. Mas isso foi antes de eu entrar desavisada no quarto dele meia hora atrás. Agora eu vou ter que rever toda a imagem que criei do Miles no castelo da minha mente. Está querendo dizer Palácio da Memória? Pergunta. Minha vez de fazer as perguntas. Os olhos dela dançam com um brilho malicioso. Ainda não tinha visto esse lado travesso da Ashley. É intimidante. Me dá a sensação de que não vou conseguir escapar da curiosidade dela. Mas também me lembra um pouco a sede, o que me traz um aperto no peito. Me conta sobre essa brincadeira em que você é a namorada do Miles gostoso. Oi, meninas! Diz a bartender de franja cortininha sobressaltando nós duas. Oi? Respondemos em uníssono, com uma voz aguda. O Miles já volta com a degustação de vocês, mas posso servir alguma outra coisa enquanto isso? Ela pousa 2 copos no balcão e enche ambos com a água de uma jarra. Balançamos a cabeça. Bom, se precisarem de alguma coisa, meu nome é Katia. É só gritar. Ela dá uma pancadinha no balcão e se afasta. Então, volta a insistir Ashley. Qual é a brincadeira? Foi só por causa de uma foto. Ela arqueia a sobrancelha esperando. Eu cedo, pego o celular e abro na foto em que Miles e eu estamos juntos. Meu rosto sujo de abacate. Nossas bocas sugestivamente próximas. É mais lasciva do que eu me lembrava. Meu estômago se agita de um jeito desconfortável. Ashley fica encarando a foto e uma covinha surge em seu queixo. Ah, só porque vocês parecem muito um casal nessa foto? É por isso a brincadeira? Faço uma careta enquanto debato comigo mesma quanto mais eu devo contar. Esse é o meu problema. Não sei conversar superficialmente, mas também não quero ficar desencavando a parte feia da história vezes sem conta, para pessoas que estão só de passagem pela minha vida. É desgastante. Como se, toda vez que eu compartilhasse um detalhe da minha vida com alguém que não terá um papel fixo nela, uma parte de mim fosse levada embora, e eu nunca mais conseguisse recuperá-la. Não dá para voltar atrás depois que você conta seus segredos a alguém. Não adianta se arrepender depois que você compartilha verdades delicadas com uma pessoa que, mais tarde, você descobre não ser merecedora da confiança que depositou nela. Ashley coloca meu celular de lado. Escuta, se você não quer que a gente seja amigas, eu não vou te obrigar. Nós trabalhamos juntas já faz mais de um ano e eu sei super pouco sobre você. Nunca te pressionei porque consigo ver quando alguém é um livro fechado. Eu não sou um livro fechado, protesta. Mas o que eu não consigo entender, continua ela, é porque você me chamou para sair hoje. Se é só uma tática de boa samaritana, eu preferia ter ficado em casa a sair com alguém que tem pena de mim. Eu não saí com você por pena, protesta. De jeito nenhum.
E desculpe não ter me esforçado mais para te conhecer melhor desde o começo. Não foi por sua causa. Ela me encara com um olhar penetrante. Tá certo. Talvez tenha sido um pouquinho por sua causa. Admito. Ela deixa escapar uma gargalhada tão sincera que não consigo conter um sorriso. Como assim você me acha assustadora? Bom, sim, confesso. Mas de um jeito bom. É mais porque você está sempre atrasada. Outra risada. Meu Deus, você não é do Michigan, né? Não, por quê? Pergunta. Esse jeito sincero, explica ela, é revigorante. Então você não quis fazer amizade comigo porque eu sempre chego atrasada. E você não quis fazer amizade comigo por causa do meu nariz empinado? Deduzo. Ashley dá uma risadinha. Não, na verdade não foi isso. Foi mais por você estar tão comprometida e feliz. O meu divórcio ainda é recente demais para eu conseguir ficar perto de uma pessoa que parecia ter corações de desenho animado nos olhos e passarinhos carregando um longo véu de renda atrás dela. Eu não contei a ninguém no trabalho sobre o fim do meu noivado exatamente. Mas quando se tem 3 semanas de férias marcadas para uma lua de mel e esse pedido de repente é cancelado, as pessoas comentam. Ah, mesmo antes do meu noivado acabar, não era assim que eu ficava. Por causa do nariz empinado? Brinca ela. Meu sorriso fica mais largo. Porque passarinhos nunca chegam na hora. E pode parecer meio prosaico, mas, quando as pessoas estão sempre atrasadas, eu acho que elas não são confiáveis. E com certeza fico pensando que não vão estar interessadas em fazer amizade comigo. Ela sente pensativa. É justo. Mas só para deixar claro, eu estou sempre atrasada porque eu tenho um filho. Gosto de pensar que os meus amigos podem contar comigo. Mas se for preciso escolher, sim, eu escolho o Mulder acima de qualquer coisa. Se eu sou um livro fechado, envolto em correntes e trancado com um cadeado, Ashley Rahimi acabou de dizer a única coisa que poderia funcionar como a chave para abri-lo. Também é justo, digo. Muito bem, comenta Ashley. Eu conquistei o direito de saber a história original dessa brincadeira? Uma coisa que eu não contei para ninguém na biblioteca. Digo tentando ganhar tempo. Sobre o fim do meu noivado. Uma coisa humilhante. Ela me encara de boca aberta. Você traiu seu noivo com o Miles. O quê? Meu Deus, não. Olha ao redor para ver se tem alguém prestando atenção na nossa conversa. Se vou contar tudo em voz alta mais uma vez, gostaria que permanecesse só entre nós duas. Como eu vou saber que essa história não vai se espalhar feito rastilho de pólvora por todas as pilhas de livros da biblioteca e além? Ashley tem a elegância de não parecer ofendida. Em vez disso, ela torce os lábios em uma expressão pensativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já te contei alguma coisa sobre o Landon? Além do fato de vocês dois terem uma bolsa de apostas em relação a quanto eu sou esquisita? Vamos só dizer que, se algum dia você conseguir fazer o garoto pausar o som do My Blue de Valentine, vai descobrir que seria muito fácil fazer uma série de TV inteira no estilo The Crown sobre a família dele. Ainda assim, você não sabe nada sobre isso. Eu sou boa em guardar segredos. Você pode muito bem estar inventando tudo isso, argumento. É verdade, diz Ashley. Mas não estou. Sou uma mulher recém-divorciada que passa a maior parte do tempo com uma criança de 11 anos. Não vou sair por aí contando os segredos dos outros. Só gosto de saber dos dramas. Me julgue. Se você espalhar o que eu vou te contar, posso muito bem fazer isso. Retruco. Já entendi, brada ela e bate com as duas mãos no balcão. Ashley pega a bolsa enorme e procura o celular. Neste momento, eu estou com uma erupção horrorosa nas costas. Vou te mandar uma foto. Por favor, não faça isso. Peço. Você pode usar a foto como garantia do meu silêncio. E se... Entenda o que eu vou dizer. Você só, sei lá, me contar alguma coisa a seu respeito. É a minha vez de sugerir. Ashley estreita os olhos. Como se a gente estivesse realmente se conhecendo do jeito antigo? Exato, digo. O que você quer saber? Qualquer coisa que você queira me contar. Tudo bem. Ela suspira e ergue os olhos para as vigas expostas no teto enquanto pensa. O meu filho foi concebido em um estacionamento atrás da Associação Cristã de Moços. Serve? Não consigo conter uma risada. Ah! Ashley se inclina na minha direção,
mais animada agora do que eu jamais tinha visto. No sexto ano, o lenço que eu tinha enfiado no meu sutiã caiu da blusa enquanto eu estava escrevendo na louça, na frente de todo mundo. Ai, meu Deus, você é o próprio Dante, então. Foi até o nono círculo do inferno. O que mais? Ela ergue novamente os olhos para o teto. Ah, logo depois que o Mulder nasceu, 90% do tempo, eu não tinha ideia do que fazer com ele enquanto o Duque estava no trabalho. Então eu levava o menino para a biblioteca, para aquele grupo de mães. Procurava a pessoa que me parecesse mais calma ali e perguntava se ela poderia dar uma olhadinha nele enquanto eu ia ao banheiro. Aí eu me trancava lá dentro, programava um alarme e chorava de me acabar por 5 minutos. Ashley, que triste, digo. Mas agora ela também está rindo. Era terrível, concorda. Todo dia eu acordava e tinha, sei lá, 1 segundo de paz. Aí lembrava. Ah, merda, eu sou mãe de alguém. Eu fiquei um caco por uns 6 meses. Mas aquilo me convenceu a voltar a estudar e me tornar bibliotecária. E o Mulder é basicamente o meu melhor amigo. Então valeu a pena. Meu coração se aperta quando lembro da minha mãe. Quando penso que, mesmo depois de muitas horas de trabalho, ela costurava fantasias de Halloween para mim, acompanhava minha turma em excursões da escola e dava um jeito de me ajudar com matemática. Minha mãe batalhou muito para me dar a melhor vida que poderia, e eu dou muito valor a isso. Sempre achei que nossa família de duas iria crescer, que um dia eu teria uma casa cheia de vozes de criança, de risadas altas, de um amor infinito. Pensei que a melhor mãe que já existiu seria promovida a melhor avó do mundo, e que eu daria a alguém o amor que ela me deu, mas com uma vida diferente. Uma casa cheia, em que os meus filhos não passariam a maior parte das noites sozinhos, esperando uma mãe sobrecarregada de trabalho chegar em casa, ou um pai ausente na maior parte do tempo se dignar a aparecer. Que tal agora? Ashley bate as pestanas. Conquistei o direito de algumas informações confidenciais? Levanta um dedo e toma um longo gole de água. Ah, ela precisa se hidratar, brinca Ashley. Deve ser uma história suculenta. Pouso o copo. Vou contar rápido e prefiro não me estender demais sobre o assunto. Entendido. O Peter me trocou pela melhor amiga de infância dele, que por acaso era namorada do Miles, e foi assim que nós acabamos dividindo um apartamento. Conto de um fôlego só. Sua boca se abre. Tomo outro gole de água. Daí, sem querer, eu falei para o Peter que o Miles e eu estamos namorando. Por isso a gente tirou aquela foto, para a mentira ficar mais convincente. A boca de Ashley agora forma um círculo perfeito. Tá brincando. Escondo o rosto nas mãos. Não estou. Adoro, diz ela em voz alta. Estou percebendo que o volume da voz é o primeiro indicador de emoção de Ashley. Isso e a gargalhada brusca que ela solta de vez em quando, antes mesmo de abrir o sorriso. O que a gente adora? Abro os olhos e vejo Miles arrumando taças de vinho na nossa frente. O relacionamento fake de vocês, diz Ashley. Bom, eu não adoro, rebato. Agora não tem um jeito bom de sair dessa. Quer dizer, quando a gente terminar, o Peter vai ficar se achando, se sentindo superior. Não tem problema, diz Miles, servindo uma prova de vinho branco para cada uma de nós. A gente só precisa casar e ficar junto até eles se separarem. E se os dois tiverem filhos, a gente tem só um a mais que eles. Se eles adotarem um cachorro, vamos encontrar um mais fofo. E se eles comprarem uma casa, nós compramos uma mansão. Que plano perfeito, digo. Por que eu não pensei nisso antes? Ele desliza as taças na nossa direção. Pinot Blanc. É fresco e cítrico, com um toque de pera. E vai bem com aves e frutos do mar. A propósito, eu estava brincando sobre o casamento. Não diga, dou um gole. O que achou? Miles inclina o corpo para a frente, animado, concentrado. Deixo o sabor do vinho envolver minha língua antes de engolir. Tem gosto de primavera. Ele sorri. Exatamente. Acho que tem alguma coisa errada com o meu, comenta Ashley. Está com gosto de vinho. Aqui. Miles serve mais. Experimenta de novo. Ashley dá um gole, então estala os lábios. Ah, sim. Toda uma vibe de primavera. Katia, a moça de franja cortininha, chama Miles. Ele olha por cima do ombro. Um cara de meia idade com cabelos penteados para trás e olhos que desaparecem no rosto está inclinado por cima do balcão, claramente bêbado, exigindo alguma coisa dos bartenders. Miles se afasta de nós. Já volto.
Ele segue na direção do homem com um sorriso calmo e educado fixo no rosto, embora alguma coisa em seus olhos esteja diferente, sem expressão, como se ele estivesse olhando através de janelas muito escuras. Ashley se inclina para perto de mim. Você acha que se eu continuar a parecer ignorante, ele vai continuar a me servir mais vinho ou foi só dessa vez? Vejo-o trocar algumas palavras com o homem. Miles assente. Então inclina a cabeça na direção de Katia e os dois conversam baixinho. Ela pousa as mãos de leve nos ombros dele e fica na ponta dos pés para alcançar o seu ouvido. Os dois olham na nossa direção ao mesmo tempo e eu me viro de volta para Ashley. E tomo meu vinho até a última gota. Acho que você pode só pedir mais, digo. Ele provavelmente vai te servir. Eu me sinto uma celebridade, comenta ela. Nunca tive esse tipo de privilégio em um bar antes. Bom, fico feliz de saber que o meu coração partido do jeito mais humilhante possível serviu para ajudar alguém. Sinto muito, meu bem, diz Ashley enquanto gira a taça. Mas, se o Peter não tivesse te magoado agora, teria feito isso em algum momento mais para frente. Como assim? Você está dizendo que o Peter e a Petra são almas gêmeas e que isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde? Almas gêmeas? Ela ri. Não. Estou dizendo que o seu ex é o garotinho que vive olhando por cima do ombro do coleguinha, tentando descobrir se ele tem um lanche melhor. Só que a lancheira está fechada. Por isso, embora ele saiba que o lanche que os pais dele mandaram é muito bom, mesmo assim quer trocar, só para abrir aquela lancheirazinha enferrujada do Batman. Que metáfora é essa, Ashley? Comenta. Faz todo sentido, insiste ela. Ele é o cara que gosta de trocar de lancheira, não importa se por uma toda enferrujada do Batman ou uma de carros dois cheia de mofo. A verdade é que em algum momento ele ia trocar o lanche no saco de papel. Só para ficar claro, eu sou o lanche no saco de papel? Pergunta. Não tem a ver com a embalagem, meu bem, diz Ashley. É o que está dentro. Então eu sou um saco de papel com um coração de ouro. Você poderia ser uma refeição balanceada de 3 pratos com uma sobremesa deliciosa que não ia adiantar nada. O Peter conhece você. E o lanche que ele não conhece ia atrair a atenção dele de um jeito ou de outro. Desculpa, acabei de perceber que estou morrendo de fome, o que provavelmente explica parte da. Ah, graças a Deus. Miles está de volta para servir nosso pedido. Uma tábua com 3 queijos locais, uma variedade de vegetais em conserva, algumas compotas típicas de Wayne Bay e uma cesta de pães de uma padaria da cidade. Então, diz ele, nós temos um probleminha. O que aconteceu? As uvas estão em falta? Brinco. Os olhos de Miles cintilam enquanto ele pega a garrafa seguinte debaixo do balcão. A Katia, minha colega, ele pirragueia enquanto serve a etapa seguinte da nossa degustação. Ela soube pela Petra sobre a minha nova namorada. Ah, não, digo. Ele faz uma careta. Eu sinto muito mesmo, Daphne. Ela acabou de te perguntar se sou eu, né? Se eu sou sua nova namorada. Miles assente. E as pequenas velas espalhadas pelo balcão deixam ver o rubor subindo pelo seu pescoço. E você confirmou. Completa. O rubor se torna mais intenso. Não sei o que deu em mim. Ashley joga a cabeça para trás e solta uma gargalhada. O homem à sua esquerda se vira e a examina da cabeça aos pés com a expressão de flerte nos olhos. Ela nem se dá conta de tanto que está se divertindo com a situação em que me encontro. Estou amando isso. Ashley bate palmas para enfatizar cada palavra. Nunca mais minto na vida, declaro. A menos que Katia venha até você e diga: Ei, você tá transando com o Miles, né? Brinca ele. Porque se você contar a verdade, aí sim vai ser constrangedor. Você falou pra ela que nós estamos transando? Pergunto. Ah, claro. A Katia perguntou: Aquela é a sua namorada? E eu respondi: Nós fazemos sexo e estamos apaixonados. Um dia vamos ter um bebê que vamos batizar de Suellen em homenagem à minha mãe. Não, Daphne, eu não falei pra ela que nós estamos transando. A Petra contou pra ela que eu estou morando com a minha nova namorada. Estou só imaginando que a Katia deve ter feito algumas deduções a partir daí. Mas se você quer que eu vá até lá e pergunte se ela acha que estamos transando, eu posso fazer isso. Quanto tempo vai demorar até todo mundo em Winning Bay ouvir essa mentira? Pergunto com um gemido. Tenho certeza que os paparazzi já estão lá fora nesse momento, diz ele. A propósito, esse é um Chardonnay 2020.
As pessoas pensam que eu odeio o Chardonnay porque, na maior parte das vezes, tomaram um Chardonnay merda. É um vinho muito incompreendido. Ah, arrulha Ashley, levando a mão ao coração. Vinhozinho incompreendido. Não se sinta mal por ele, murmuro. Parece que muita gente leva ele pra cama. Miles me lança um olhar brincalhão de reprovação e continua. O nosso é bastante contido. Tudo bem, retiro meu último comentário, digo. Escuta, Daphne, diz Miles enfrentando minha irritação com uma expressão muito séria. As uvas Chardonnay em si são bem neutras. É por isso que elas podem acabar assumindo um sabor de carvalho forte demais para o gosto de muitos apreciadores de vinho. Mas o nosso tem um aroma maravilhoso de pêssego e esse toque de raspas de limão, além de um sabor leve e quente de carvalho, mas não tanto a ponto de ser predominante. O aroma é mesmo incrível, comenta Ashley. Obrigado, também acho. Miles vira na minha direção de novo, claramente esperando que eu prove o vinho. Faço toda uma cena girando a bebida na taça e examinando-a de vários ângulos. Então, muito, muito devagar, levo a taça aos lábios e dou um golinho. Mesmo assim, esse único gole faz a parte de dentro da minha boca parecer iluminada pelo sol, como se eu tivesse acabado de provar um dia na costa do Michigan. Uau! Digo. Miles endireita o corpo, sorrindo. É bom? É bom, respondo. A luz de um flash estoura à nossa esquerda, e olho para Ashley, com círculos coloridos ainda dançando no meu campo de visão. Ah! Arrulha ela de novo, baixando os olhos para o celular. A primeira foto espontânea do casal. O homem atrás dá uma palmadinha no ombro dela. Se quiser uma foto de vocês três, posso tirar com prazer. Grita ele acima da música, que ficou mais alta depois que anoiteceu. Não precisa. Tento gritar de volta, mas Ashley já está assentindo com entusiasmo, concordando. Estou avaliando o novo namorado da minha amiga, diz ela ao homem. Eles não ficam fofos juntos? Na verdade, comento com Miles. Somos nós que estamos avaliando ela. Ele olha na direção de Ashley, o sorriso mais largo agora. Eu voto para ficarmos com ela. Quem vai dar comida e levar para passear? Pergunta. Eu, insiste ele. Todo dia, prometo. Ashley arrasta sua banqueta para colocá-la ao meu lado e volta a se empoleirar ali, se inclinando na minha direção, enquanto seu pretendente ergue o celular dela para a foto. Miles desliza o cotovelo por cima do balcão, se aproximando mais de mim pelo outro lado, o queixo apoiado no meu ombro. Todos digam vinho, pede o homem com uma piscadela. Ashley murmura baixinho. Ele é cafona, mas é bonitinho. Capítulo 8. Ashley Craig, não tenho certeza com qual dos dois nomes ele se apresentou, estão se agarrando com vontade em um canto. Eles deram uma escapada para trocar telefone já faz bem mais de 5 minutos. Nesse meio tempo, todas as outras pessoas que estavam nesse canto do salão de degustação foram embora. Em defesa de Ashley Craig, isso talvez tenha mais a ver com o fato de que são 9h57 e Cherry Hill fecha às 10. Tudo bem que é sexta-feira, mas estamos em uma vinícola no norte do Michigan, não em uma rave em Ibiza, e todos os clientes provavelmente precisam pular da cama mais cedo, cheios de energia para fazer yoga ou velejar, ou fazer yoga em um veleiro. Ela está bem para dirigir? Eu me viro e vejo Miles passando por uma abertura no balcão, com a carteira, o celular e um avental embolado em uma das mãos. Ah, ela não está bêbada, garanto a ele. A Ashley não deu nenhum gole nos 2 últimos vinhos. Ela só tá com tesão mesmo. Ele assente sério. É complicada essa vida de solteira. Nesse momento, Ashley desvencilha a língua da boca de Craig, e se aproxima de nós, parecendo agitada. Então, ela lança um olhar furtivo por cima do ombro e baixa a voz. Alguma chance de você voltar para casa com o Miles? Olho para ele. Miles ergue a chave do carro. Por mim, tudo bem. Graças a Deus. Ashley me dá um abraço breve, firme e com um cheiro de baunilha. Não me faça passar vergonha no trabalho sobre isso aqui, tá certo? Do que você está falando? De eu ter visto um cara lambendo as suas amígdalas? Brinco. Tinha que acontecer em algum momento. Boa volta para casa, pombinhos.
Ela já está retornando para onde deixou Greg e Craig. Ele entrelaça a mão na dela e acena enquanto Ashley o puxa para fora. Então, diz Miles, o amigo do Craig não estava à altura dos seus padrões? Fico constrangida ao me dar conta de que Miles testemunhou minha tentativa sofrida de conversar com o camarada de Craig. Um cara com a camisa tão aberta que eu consegui ver seu umbigo de relance. Que não estava à altura dos padrões dele, respondo. O cara recebeu uma mensagem urgente. Disse que era do trabalho e pediu licença. Depois eu fui ao banheiro e quando passei por ele vi que estava jogando paciência no celular na outra ponta do bar. Como assim? Comenta Miles. Não é culpa dele, falo. Só uma negação para conversar com gente que acabei de conhecer. Não acredito em você de jeito nenhum. Em 3 minutos de conversa, continuo. Eu já estava listando as minhas intolerâncias alimentares. Acho que é um misto de autossabotagem com autopreservação. Eu tento entediar as pessoas que acabo de conhecer para afastá-las. Miles parece horrorizado. Você tinha que ter me avisado sobre as suas intolerâncias alimentares antes de eu trazer comida para vocês. Não é nada sério a ponto de eu precisar de medicação, explico, enquanto sigo na direção da porta. Mesmo assim, diz Miles. Aliás, se eu soubesse que você precisava de ajuda com o rei da paciência do norte do Michigan, poderia ter te trazido o baralho da sala de descanso. Você iria arrasar com o cara. Sinceramente, não sei se estou com humor para arrasar. Ele segura a porta aberta para mim. E o milkshake? O que é que tem? Pergunto. Você está com humor para um milkshake? Explica Miles. Porque eu passei a noite toda pensando no Big Louis. Quem é Big Louise? Pergunto, saindo para a noite quieta. Ela sabe o espaço que ocupa nos seus pensamentos? Estou falando do drive-in Big Louis. O fio de luz pendurado acima do estacionamento de cascalho ilumina suavemente a expressão de surpresa dele. Você nunca foi ao Big Louis? Não? Ele para de repente e me encara, chocado. É uma hamburgueria? Pergunta. Miles solta uma risadinha de desprezo. É uma hamburgueria? Imita e vira à esquerda, na direção da caminhonete meio enferrujada. Não sei se isso é um sim ou um não, Miles. Comento. Ele destranca manualmente a porta do lado do passageiro. Isso é um entra no carro, Daphne, porque eu não vou me dar ao trabalho de responder essa pergunta. Obedeço e me inclino para destrancar a porta do motorista, enquanto Miles dá a volta pela frente. Assim que ele dá partida, começa a tocar The Tracks of My Tears, de Smokey Robinson e The Miracles, bem alto. Uma música enganosamente animada que, na verdade, é depressiva pra caramba. Tento engolir uma risada, sem sucesso. Miles se vira pra mim com um sorriso envergonhado. Não tem ideia de como isso aconteceu. Essa caminhonete deve ser assombrada, sugiro. Isso mesmo. Ele sai da vaga com o carro e segue pelo caminho de cascalho. Por sinal, se a trilha de Nasce uma Estrela começar a tocar, não se assuste. É que o fantasma também gosta dela. Esse fantasma fica mais trágico a cada segundo que passa, comento. Ele está muito bem, obrigado, diz Miles. Vibrante? Pergunta. Vibrante, concorda ele. Ah, se ele tiver alguma dica, emendo. Fala pra me procurar. Daphne, diz Miles. O primeiro conselho que qualquer um vai te dar para melhorar a sua situação é ir ao Big Louis. Como é possível que você more aqui há 13 meses, completo, 13 meses inteiros, continua ele, e ainda não experimentou a batata Pitoskey deles? O que é a batata Pitoskey? Pergunta. Ele estala a língua. Não é de se espantar que você esteja deprimida. Esse lugar fica em Pitoskey? Vamos dirigir 1 hora e meia para comer batata? Não. O nome é em uma homenagem às pedras Pitoskey, que são... A estrada chega a um cruzamento e ele simplesmente para o carro para olhar para mim. Daphne. Nossa, que ar de decepção. Toda vez que você diz o meu nome. O Peter te deixava trancada em um bunker? Pergunta Miles. Só me diz logo o que são essas pedras, Miles. São fósseis de corais, explica ele.
como se fosse uma informação óbvia. Então solto o freio de mão e atravessamos o cruzamento vazio. Isso tem a ver com batata frita por quê? O vínculo é sutil, responde Miles. Mas é incrível. Estou falando da batata. Ela vem com a quantidade absurda de queijo e pimenta jalapeño. Ah, isso explica porque eu nunca experimentei, digo. O Peter não é chegado em quantidades absurdas de gordura. É mais do tipo shot de germe de trigo com carne magra depois do treino de perna. Como assim? Miles parece achar divertido o que eu acabei de falar. Você não tinha permissão para comer sem o Peter? Revira os olhos. Não tinha a ver com permissão. Eu não sei cozinhar, ele sabe. No nosso segundo encontro, Peter preparou o jantar para mim. Salmão, aspargos e uma salada de macarrão sem glúten. Eu não teria ficado tão impressionada nem se descobrisse que ele era um deus do Olimpo. Cozinhar era uma coisa que minha mãe não fazia quando eu era criança. Vivíamos de comida comprada pronta e noites de nachos semanais. Mas Peter começava todos os dias com um suco verde e fazia o jantar do zero na maior parte das noites. O auge da vida doméstica, pelo menos para mim. Depois de alguns meses morando juntos, ele tentou me ensinar o básico da culinária, mas eu acabava atrasando o processo. Por isso voltei a cuidar apenas da louça. Germe de trigo. Miles balança a cabeça. Vocês também eram o casal que faz academia junto, certo? Bom, a gente era o casal que tem título de sócio da academia. E o que treina junto, deduz ele. Sem perder um dia. Nós éramos mesmo. E um dos poucos lados bons do fim do nosso relacionamento está no fato de eu não precisar mais sentir culpa por não ir à academia. Peter gostava de quase todo tipo de exercício físico, mas eu era mais lenta e tinha menos coordenação que ele. Por isso, nas poucas vezes que tentamos fazer trilhas a pé ou de bicicleta, o resultado foi mais irritante que compensador. Na academia, podíamos cada um fazer seu próprio tipo de exercício e ainda assim passar um tempo juntos. E, como o trabalho exigia muito dele, esse tempo era precioso. Nós dois somos bem organizados, comento. Seguíamos a agenda para tudo. Ele me lança um olhar de lado e eu sinto a nuca esquentar. Tá bom, sim. A gente punha isso na agenda também, confesso. Não vejo problema, diz Miles. A vida de todo mundo é corrida. Olho para ele, tentando descobrir se Miles acredita mesmo nisso ou se me considera absurdamente tediosa. Talvez Peter também me achasse tediosa. Miles interpreta mal minha expressão e conta. Não, a gente não tinha agenda. Mas talvez tivesse sido útil. Às vezes ela vivia a vida dela e eu a minha. Mas não tenho nada contra ter uma agenda. Tenho contra germe de trigo só. Solto uma risadinha sem querer, como um cavalo resfolegando baixo. Um som de incredulidade. Os olhos de Miles se estreitam em um sorriso. Nunca comi germe de trigo. Acho que eu não conseguiria dizer o que é germe de trigo nem se minha vida dependesse disso. Ninguém conseguiria, digo. Mas estou falando da agenda. Da agenda? Sim, da agenda. Ele finge uma expressão de inocência confusa. Você por acaso está se referindo ao quadro branco que ocupa uma parede inteira lá em casa, onde você registra seus pagamentos, os telefonemas com a sua mãe e o seu ciclo menstrual? Não, rebato. Estou falando do quadro onde eu registro a sua profunda má vontade de planejar as coisas e seguir uma agenda, o que deixa claro que você é contra agendas. Eu só não tinha me dado conta de como é importante para você saber onde eu estou, brinca Miles. Quer que eu compartilhe a localização do meu celular com você? Não, não precisa. Eu não quero cortar as suas asinhas, acorrentar o seu espírito livre e tal. Vou começar a colocar as minhas coisas na agenda, afirma ele. Se você acha tão importante. Encolho os ombros. Tá tudo bem. Só não vai ficar bravo se eu chegar em casa e você estiver no meio da pegação com uma amiga. Ai, meu Deus! A música é de Nasce uma Estrela. Sério? O tom de Miles é tranquilo. Que estranho. Então você ainda não passou para a fase da raiva, deduzo. Agora é ele quem encolhe os ombros. Não sei se tenho essa fase em mim. É mesmo? Pergunto surpresa. Porque eu estou acampada nela há semanas.
Ficar com raiva não resolve nada, declara Miles. Ficar deprimido também não. Não estou deprimido. Só gosto de música triste. Quando olho para ele, me vejo obrigada a acreditar nisso. A não ser por alguns poucos dias difíceis e um telefonema tenso que ouvi através da porta do quarto dele. Miles parece mais ou menos bem, diria até animado, desde o rompimento. Enquanto eu vivo em um estado de infelicidade constante. Ele sai da estrada e segue na direção das luzes fluorescentes de uma lanchonete drive-in. De ambos os lados do prédio quadrado há uma fileira de vagas, e ao lado de cada uma há um cardápio afixado acima de um alto-falante. Entre as duas fileiras vejo algumas mesas de piquenique de metal azul espalhados no pátio de cimento. O lugar está cheio de adolescentes bronzeados, o cabelo com a textura de quem saiu da praia não faz muito tempo, sentados em cima das mesas ou esperando na fila para falar com uma atendente no balcão. Nenhum dos clientes, com suas bandejas de plástico vermelho cheias de comida, parece ter um dia além dos 17 anos. Pergunto se Peter, Scott e Petra vinham aqui quando estavam no ensino médio. O lugar tem uma cara inconfundível dos anos 50. Tudo meio gasto e desbotado, dando a entender que sempre esteve aqui, o ponto de encontro dos famintos, embriagados e cheios de tesão desde os tempos imemoriais. Miles abaixa o vidro da janela dele. O que você quer? Sou uma turista aqui, digo. O que você recomenda? Milkshake de chocolate com cereja e batata pitosky. Assinto, aprovando a escolha, e quando a voz cheia de estática soa pelo alto-falante, Miles pede a mesma coisa para nós dois. Então, o que rolou com aquele cara bêbado no bar? Pergunta. Ele fica me olhando por alguns instantes. Ah! Diz Miles quando a ficha cai. Ele estava tentando pedir mais uma degustação de vinho, só que ele nem conseguia parar em pé. Acontece o tempo todo. Só precisei dar uma acalmada na situação. E como você fez isso? Falei que se ele entrasse no táxi que já tínhamos chamado, não iríamos cobrar as 2 últimas taças e não iríamos proibir a entrada dele no bar. Uau! Digo. O quê? Você botou moral e o seu sorriso nem vacilou. As coisas fluem melhor quando a gente não deixa as pessoas nos provocarem, afirma Miles. Se a gente permite que as outras pessoas controlem o jeito como a gente se sente, elas sempre vão usar isso contra nós. Finalmente estou vendo o seu lado cético. Ele sorri, mas seu maxilar está tenso e o sorriso não chega até os olhos. Não é ceticismo. Se você não passar a responsabilidade pelos seus sentimentos para as outras pessoas, consegue ter uma relação decente com quase todo mundo. Para ser sincera, isso não fica muito distante do que eu sempre pensei. Só que, para mim, nunca teve a ver com controlar os sentimentos em si. Eu não saberia nem como começar a fazer isso. No meu caso, tem mais a ver com controlar a expectativa que se tem em relação a certas pessoas. Se uma pessoa te decepciona, é hora de reconsiderar o que você espera dela. No pátio, com as mesas, os adolescentes barulhentos estão começando a reunir suas coisas e a jogar o conteúdo das bandejas no lixo, antes de se apertarem em 2 carros velhos estacionados lado a lado. Um minuto depois, uma garota usando bermuda jeans e uma camiseta, em que se lê Coma no Big Louis, sai da lanchonete carregando um saco e 2 copos de papel estampado com um contorno do Michigan em azul petróleo. Miles fica atento à minha reação ao dar o primeiro gole. Após o impacto inicial da bebida muito gelada, que quase congela meu cérebro, registro o sabor e deixo escapar um gemido. Só então Miles dá um gole no seu milkshake antes de pousar o copo no suporte do carro. Sabe o que a gente devia fazer? Não quero chorar de soluçar vendo Bridget Jones com você, adianta. Na verdade, as lágrimas escorrem devagar, refuta ele. E não era isso que eu ia dizer. Mas se você não vai me deixar falar... Não, não. Segura o cotovelo dele. Desculpa, eu quero ouvir. O que a gente devia fazer? A gente devia ir até a praia, diz Miles. A praia não fecha depois que escurece? Ele estreita os olhos. Que praias você anda frequentando? Encolhe os ombros. Aqui fica em frente à biblioteca? Com os food trucks, o quiosque de sorvete e a quadra de vôlei de praia. Aquela praiazinha minúscula onde vão todos os foods, rebate Miles. Com as cadeiras de madeira pintada de azul turquesa? A areia lá provavelmente nem é daqui.
Aposto que foi trazida de caminhão da Flórida. O que é um food? Pergunta. Daphne, Daphne, Daphne. Ele estala a língua em reprovação. Deixa eu adivinhar. Sou uma tonta sem noção, digo. Miles liga o carro. Não. Sou uma moça inocente, ingênua e fofa que foi criada em cativeiro por um homem que adora germe de trigo. Então a praia não fecha depois que escurece? Pergunta. Ele sai com o carro do estacionamento pedregoso. As boas não. Capítulo 9. Pelo que entendi, um fudge é um turista. Uma pessoa que viaja para o norte no verão para comprar fudge, o doce. Pega uma praia medíocre e volta para casa antes que o outono chegue. Acho estranho que Peter nunca tenha me apresentado esse termo. Mas Miles comenta que os Collins são eles mesmos ex-fudges. Porque se mudaram para o lugar onde gostavam de passar férias quando Peter estava no segundo ano. Seguimos de carro por 20 minutos, no escuro, até Miles parar no acostamento de terra da estradinha, atrás de 2 SUVs já estacionados ali. Não vejo nenhuma placa de estacionamento. Na verdade, nenhuma placa de qualquer tipo, nem indicação de início de trilha. Só os carros e o bosque. Isso é propriedade particular? Pergunto enquanto desço do carro e começo a segui-lo para dentro da floresta iluminada pela lua, com um saco de batata frita em uma das mãos e meu milkshake na outra. É a orla de um lago, responde Miles. Uma área federal preservada. Tem uns trechos de praia mais conhecidos por aí que ficam lotados, mas os melhores pontos são os que a gente descobre pelo boca a boca. Ah, então é um lugar exclusivo, brinco. O clube mais badalado do norte do Michigan. Ele estende a mão para mim, enquanto passa por cima de um tronco de árvore caída no meio da trilha improvisada. Cherry Hill deve ficar bem aqui atrás. Solto a mão de Miles depois que passo pelo tronco. Estava lotado. Os negócios vão bem lá o verão todo, diz ele. Ainda estamos tentando melhorar as coisas no inverno. Ele me lança um olhar de lado. É por isso que eu faço 1000 bicos na baixa temporada. Sinto que estou ficando vermelha e paro de repente sob o luar. Miles também para. Aquilo foi arrogante, digo. O comentário sobre os bicos. Ele encolhe os ombros. Você não falou de um jeito maldoso. Eu não falei mesmo. Mas agora posso admitir que Peter com certeza falou. Retomamos a caminhada em silêncio. Você não tem que justificar nada sobre o seu trabalho, esclareço depois de algum tempo. Acho que eu só queria acreditar que o Peter tinha motivos para achar que você não servia para Petra. Porque se você fosse, sei lá, um parasita imbecil, então isso significava que o Peter só estava mesmo preocupado com uma amiga. E não, você sabe, apaixonado por ela? Completa Miles, o tom neutro. Isso, minha voz vacila. Está mais fresco aqui, no bosque tão perto da praia. Por alguma razão, isso me faz achar ainda mais delicado falar sobre esse assunto. Como se estivesse exposta demais agora que estamos só nós dois. Ei, ele me dá um cutucão de brincadeira. Foi um livramento, né? É que eu me sinto bem idiota, confesso. Miles para de andar de novo. Você não é idiota. Abaixo a cabeça e sinto a mão dele pousar no meu cotovelo. Depois subir e descer pelo meu braço, esfregando-o para aquecê-lo. O Peter te pediu para confiar nele. E foi isso que você fez, insiste Miles. É isso que supostamente se deve fazer com as pessoas que a gente ama. Só que nem sempre essas pessoas correspondem à nossa expectativa. Miles abaixa a cabeça para olhar nos meus olhos, com um sorriso divertido curvando seus lábios. Quer voltar para o carro para a gente ouvir a Adele? Dou risada e seco os olhos úmidos com o braço. Não. Já concordamos que isso não vai trazer nada de bom. Vamos ver essa praia. Se é que tem mesmo uma praia. E você não está só me levando para uma beira de um penhasco. Quer que eu te conte? Pergunta Miles o tom irônico. Ou prefere manter a surpresa? Detesto surpresas. Ele dá um sorrisinho. Tem uma praia mesmo. Voltamos a andar. A trilha passa a ser de areia conforme subimos. As árvores vão rareando até que, de repente, chegamos ao topo
e eu me vejo no alto de uma duna íngreme. Lá embaixo, o lago escuro quebra na areia, e vejo por toda a extensão da praia várias fogueiras acesas na escuridão, com barracas ao redor das mais distantes. O barulho das ondas abafa as vozes e risadas dos outros frequentadores noturnos do lugar. E seria fácil acreditar que esse grupo aleatório talvez seja o último na Terra. Nômades no estilo Estação 11. Ou talvez a gente esteja em outro planeta, estranhos em uma terra estranha. Uau, digo em um sussurro. É a segunda melhor praia da cidade, murmura ele. A segunda melhor? Eu me viro para encará-lo. Você me trouxe para sua praia estepe? Ninguém sabe da outra, brinca Miles. Não posso sair por aí entregando o jogo. Para quem eu vou contar? Aceno com os braços na lateral do corpo. Todo mundo que eu conheço ou está aqui ou é meu inimigo mortal, ou amigo íntimo ou parente de um inimigo mortal. Sim, mas o seu inimigo mortal acabou de se separar de você. Ele empurra meu ombro com delicadeza. Quem me garante que, se eu te levar na praia secreta hoje, você não vai acabar levando aquele babaca adorador de germe de trigo lá na semana que vem? Balanço a cabeça. Nunca volto com ex-namorados. Quando a pessoa me mostra quem ela é de verdade, pra mim é isso que vale. Miles fica me olhando, a cabeça inclinada para o lado. Que foi? Pergunto. Você discorda? Eu só tenho mais uma ex além da Petra. A gente nunca voltou, mas não sei se isso conta como um comportamento típico meu. Só uma ex? Volto a olhar para Miles. Quantos anos você tem? Não sou um cara de relacionamentos sérios, justifica ele, um pouco acanhado. A Petra foi a exceção para mim, não a regra. Agora, se ela por acaso quisesse voltar comigo, não sei, mas não vale a pena pensar nisso, já que ela está noiva do seu ex. Meu estômago aperta. Eu me viro e me concentro na luz da lua brincando nas ondas. Escuto o som da água. Parece mais alto que durante o dia. Eu sempre adorei esse som. Ele indica com a cabeça que eu o siga. Então, descemos a duna e dobramos à esquerda, saindo da trilha e do caminho de alguém que possa aparecer ali. Sentamos na areia e apoiamos os copos no chão. Miles pega as duas bandejinhas de papel quadriculado cheias de batata frita e apoia em cima do saco de papel onde elas estavam. Eu flagro me observando enquanto mordo a primeira batata. Que foi? Pergunto de boca cheia. Ele ergue um ombro em sintonia com um dos cantos da boca. Só estou esperando para ver se você vai gemer de novo. Sinto o rosto quente enquanto mordo uma pimenta jalapeño. Não sei do que você está falando. Do som que você fez quando experimentou o milkshake, diz Miles. Quero saber se a batata atingiu a expectativa. Para ser sincera, digo, nesse momento a minha boca está pegando fogo. Ele me estende o copo de milkshake. Eu me inclino na direção do canudo e dou um gole longo. Melhor? Pergunta Miles. Meus dentes começam a bater. Ele ri e abre o zíper do agasalho que tira e joga na minha direção. Menos para mim e mais em mim. Obrigada. Digo, enquanto afasto o agasalho do rosto e passo ao redor dos meus ombros e minhas costas nuas. O cheiro de fumaça da lareira do bar que vínhamos me envolve. Agora eu sei de onde vem o seu cheiro. Ele recua. Eu sou fedido? Não, explico. É que eu achava que você tinha um cheiro meio de biscoito de gengibre. Mas você tem o cheiro do bar de vinhos. É gostoso. Ele se inclina na minha direção e cheira o tecido do próprio agasalho ao redor do meu ombro. Acho que eu não percebo porque estou acostumado. Bom, normalmente esse cheiro fica escondido pelo cheiro da maconha. Comento. Ele me lança um olhar desconfiado e brincalhão. Isso foi uma crítica, Daphne? Só uma observação. Miles se recosta na areia, o corpo apoiado nos antebraços. Eu tenho fumado um pouco mais que o normal. Ele me olha por entre os cílios. Não sei se você soube, é que eu levei um pé na bunda. Soa vagamente familiar. Estou pegando mais leve, afirma Miles. Nesse exato momento, enfio as mãos nos bolsos do agasalho
e encontro um baseado já enrolado, prontinho. Tiro-o do bolso com uma gargalhada. Eu estava procurando isso. Miles pega o baseado dos meus dedos e coloca entre os lábios. Você tem um isqueiro. Desculpa, não tenho. Não, estou afirmando que você tem um isqueiro. Explica a ele. No outro bolso. Ah! Pego o isqueiro de plástico laranja neon e acendo, bloqueando o vento até a chama ficar firme. Ele se inclina para que eu possa acender a ponta do baseado. Depois traga e estende para mim. Hesito, e os lábios de Miles se curvam em um sorriso largo. Não importa o que os agentes do programa antidroga te disseram na escola. Não vou forçar você a fumar. Só estou oferecendo. Como adoro ter as coisas sob controle, nunca tive uma grande fase de fumar maconha. Só que a voz irritante na minha cabeça que faz questão de me lembrar disso não é minha, e sim do Peter. E não quero mais ouvir essa voz. Ela não tem o direito de continuar ecoando no meu cérebro. Passei 3 anos comendo como ele, me exercitando como ele, me esforçando feito louca para fazer amizade com os amigos dele e para impressionar a família dele, frequentando as cervejarias favoritas dele e achando o tempo todo que aquilo era a ideia minha, que era a minha vida. Só que agora, com Peter fora de cena, absolutamente nada no restante da imagem faz sentido. Não sei bem que partes de mim são ele e que partes são minha de verdade. E quero saber. Quero me conhecer, testar meus limites e ver onde eu termino e o resto do mundo começa. Assim, pego o baseado que está entre o indicador e o polegar de Miles e trago com vontade, deixando a sensação espiralar dentro de mim. Quando devolvo, ele traga mais uma vez, então apago o cigarro. Este lugar tem nome? Pergunto. Lá embaixo, junto à fogueira mais próxima, um grupo. Não sei dizer se são adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos. Está brindando com garrafas de cerveja e latas de hard seltzer, um tipo de refrigerante alcoólico, uivando para a lua. Não sei, diz Miles. Só ouço as pessoas chamarem de o lugar. O lugar, comento. Parece exatamente o jeito como os alunos do ensino médio chamam o lugar aonde vão para fumar maconha. É verdade, concorda ele. Pena que ainda não consegui achar a praia onde o pessoal de 30 e poucos anos vão para fumar maconha. Ah, eles ficam todos fumando vaporizador na cama enquanto assistem TV. Menos a gente, diz Miles. É, a gente é aventureiro. Certo. Me diz uma coisa, Daphne. Ele ergue o rosto para o céu. Eu me reclino para trás, apoiando o corpo nos antebraços. O quê? Ele abaixa os olhos, a metade esquerda do rosto sombreada. Aonde você vai quando não está em casa? Sem ser o trabalho? Sem ser o trabalho. Miles assente. Porque, apesar do seu impressionante comprometimento com a agenda, a verdade é que existem espaços de tempo em que você não está ocupada. Mas eu nunca te vejo sair. E você nunca tinha ido a Cherry Hill, nem ao frigorífico, e nunca tinha vindo aqui. Então, aonde você vai? Lugar nenhum, respondo. Sou um tédio. Você não é um tédio, rebate ele. Você guarda segredos. Lembro o que Ashley disse a meu respeito. Um livro fechado. Houve uma época em que eu sabia fazer amigos, mas isso foi umas 4 ou 5 mudanças de endereço atrás. Com o tempo, começou a parecer que não valia a pena abrir frestas de mim para deixar alguém entrar, e poucos meses depois ter aquela pessoa arrancada de mim com violência, quando minha mãe fosse transferida mais uma vez. Para ser sincera, digo, se não estou em casa ou no trabalho, estou lendo em algum outro lugar. Na praia, a praia pública, ou no Lone Horse Café, na Mortimer Avenue. Agora, quando eu não estou lendo, provavelmente eu estou vendo TV. E também curto fuçar as lojas de produtos baratos. Miles estreita os olhos para acomodar o sorriso que se expande. Você está pensando que tudo isso parece muito entediante, né? Digo. Ele ri. Não. Garante, com um pouco de veemência demais. Ao ver minha expressão, acaba cedendo. Tá certo. Um pouquinho. Mas só porque as coisas que você faz parecem tediosas para mim,
Não quer dizer que eu acho você um tédio. Sim, mas você aguentou uma conversa de 15 minutos com o Craig sobre imposto predial. Portanto, eu acho que os padrões sociais são bem baixos. Ele era um cara legal, diz Miles. Sem comentários. Eu gosto da maior parte das pessoas. Isso é tão ruim assim? Não é nada ruim, respondo. E sem dúvida está funcionando a meu favor. Só fica mais difícil para mim ter um parâmetro realista do tamanho do fracasso que eu sou. Você não é um fracasso de jeito nenhum, afirma ele enfático. Revira os olhos. Miles endireita o corpo. Uma expressão intensa no rosto, apesar das pupilas visivelmente dilatadas. Estou falando sério. Aquele babaca já tirou a sua casa. Não deixe ele tirar a sua autoestima também. A casa não era minha de verdade, digo. Estava no nome dele. Mas era o seu lar, insiste Miles. Essa palavra não me machuca tanto quanto de hábito. A maconha provocou uma reação agradável no meu corpo. O céu está lindo esta noite. E o ar cheira a abets, fumaça e água doce, com um ligeiro toque de gengibre. A verdade parece mais administrável. Eu quero administrá-la. Só que eu me dei conta de uma coisa, digo a Miles, apertando o agasalho com mais força ao redor do corpo. Aquela casa nunca foi meu lar. Quando a gente tira o Peter da agenda, não sobra muita coisa. Wayne Bay não me pertence do jeito que pertence a ele. Eu até aceito que a casa seja dele, diz Miles. Mas o cara não vai ficar com a cidade. Lanço um olhar de lado para ele. Não te incomoda saber que você pode esbarrar nele a qualquer momento? Não te incomoda a ideia de você estar comprando papel higiênico e antiácido e acabar dando de cara com os pais da Petra? Miles encolhe os ombros. Seria tranquilo. Ele se senta mais reto. Espera, você tá pensando em ir embora? Estou sonhando com isso. Olho diariamente o portal de empregos da Associação Americana de Bibliotecas. Vai voltar para Richmond? Pergunta Miles. Agora sinto aquela pontadinha de melancolia que a palavra lar não provocou. Essa foi minha primeira ideia quando a poeira assentou. Eu poderia voltar para minha antiga cidade, meu antigo emprego, meus antigos amigos. Mas aí, alguns dias depois da grande ruptura, eu enfim me forcei a sair do poço de desespero em que me encontrava por tempo suficiente para atender uma das ligações de sede. Estou tão brava com Peter que sinceramente seria capaz de dar um soco na cara dele, disse ela. Sede lamentou o que tinha acontecido, me consolando. Mas então, o não dito se tornou dito. Vocês dois são importantes demais pra gente. Não vamos escolher nenhum lado. Como se fosse um jogo de basquete, e ela e Cooper tivessem decidido não fazer cartazes nem se sentar em um setor específico das arquibancadas. Como se as coisas precisassem seguir o seu rumo. Então alguém simplesmente teria que ganhar, enquanto o outro perdia. Eu disse a Sadie que jamais havia desejado que ela escolhesse um lado. Mas para falar a verdade, eu não queria que precisasse ser uma escolha. Queria que ela tivesse certeza de onde estava. O problema é que Sadie não era mais a minha melhor amiga. Ela e Cooper eram os nossos melhores amigos. Os dois eram uma unidade, e nós éramos outra. E era dessa forma que nos relacionávamos. Eu não conseguia me lembrar da última vez que Sadie e eu tínhamos feito alguma coisa só nós duas. E, naqueles dias em que eu estava no fundo do poço, Peter estava fazendo o controle de danos. Portanto, se o nosso rompimento não era um jogo de basquete, talvez fosse uma corrida. E eu fui lenta demais. Sad e eu nos falamos poucas vezes desde aquela ligação. E eu sofri tanto ou mais por essa perda do que pelo fim do meu noivado. Para Richmond, não. Digo a Miles. Isso talvez fosse ainda pior que permanecer aqui, o que não é pouca coisa. Para Maryland, eu espero. Miles inclina a cabeça daquele jeito que o deixa parecido com um labrador. O que tem em Maryland? A minha mãe, respondo. Vocês são bem próximas, diz ele meio como uma observação, meio como uma pergunta. Puxa os joelhos para junto do peito e passa os braços ao redor deles.
Ela e o meu pai se separaram quando eu era muito pequena. Por isso sempre fomos só nós duas. Mas não de um jeito triste. Ela é demais. E você? Se dá bem com a sua família? Ele coça a nuca e desvia o olhar para a água. Com a minha irmã mais nova, sim. A gente troca mensagens praticamente todos os dias. Ela mora em Chicago. E os seus pais? Pergunto. Moram a 1 hora de Chicago. Miles não diz mais nada. Essa é a primeira vez que tenho a sensação de que há alguma coisa sobre a qual ele prefere não falar. Sinto uma leve decepção. É tão fácil me abrir com Miles. Queria que ele se sentisse assim comigo também. Enfim, diz ele, acho que você não devia se mudar para Maryland. Só vou embora depois que você achar outra pessoa para dividir o apartamento. Garanto. Não é por isso. Você se mudou para cá por causa do Peter. Não deixe ele também ser o responsável por você ir embora. Então você está dizendo que eu deveria ficar só para fazer pirraça. Só acho que seria uma merda você mudar toda a sua vida por causa desse cara. 2 vezes, diz ele. Miles, eu acabei de te contar como é toda a minha vida. E deu para ver uma parte da sua alma morrer através dos seus olhos. Não foi isso que aconteceu, nega ele. Foi sim, insisto. E o seu emprego? As brasas no meu coração se agitam. O que tem ele? Você está sempre, sei lá, ensinando as crianças a fazerem comedores de pássaros e organizando concursos de fantasia. É óbvio que esse emprego significa muito para você. Significa mesmo, concordo. Às vezes, quando estou com as crianças na hora da história, eu lembro de repente que estou sendo paga para fazer uma coisa que amo e tenho a sensação de que é um sonho. Como se eu fosse acordar e me dar conta de que estou atrasada para o meu turno como vendedora em uma loja de roupas. Faço uma pausa e logo continuo. E tem uma menina, a Maia, que vai à biblioteca 1 vez por semana. Ela tem uns 12 ou 13 anos. Uma garota cheia de personalidade. Ela lê de tudo. Chega a devorar 5 livros por semana. E nós duas temos um clube de leitura informal, em que eu escolho algum livro que acho que ela vai gostar. A Maia acrescenta esse livro à pilha dela, aí volta uma semana depois e a gente conversa por 1 hora mais ou menos sobre ele, enquanto eu resolvo assuntos administrativos. A Maia é super inteligente. As coisas na escola são difíceis para ela, mas dá pra ver que ela vai ser uma escritora incrível um dia. Ou sei lá, diretora de cinema. Você ama o seu trabalho, diz Miles. Eu amo, admito. É a parte da minha vida que ainda parece certa, mesmo com Peter fora de cena. Então não desiste dele, insiste Miles. Não por causa daquele idiota. É claro que também tem dias em que eu preciso passar 1 hora no telefone com um dos nossos frequentadores regulares, porque o homem quer que eu procure um poema de amor e leia cada palavra para ele. Por quê? Pergunta Miles. Às vezes o trabalho de uma bibliotecária é simplesmente não fazer perguntas. De qualquer modo, apesar de estar de olho em vagas de emprego em outras cidades, só posso ir embora daqui a 85 dias. Isso é bem específico. É quando acontece a maratona de leitura, explico. Ah, ele abre um sorriso. Reunião de planejamento para maratona de leitura. Sempre às terças, das 2 às 3 da tarde. Você tem memória fotográfica? Pergunta. Claro, responde Miles. E esse é um compromisso fixo na sua agenda desde que você se mudou para o apartamento. Então você lê a agenda. Digo sem conseguir esconder a alegria. É claro que eu leio. Mas me explica essa história de maratona de leitura. É um evento para angariar fundos, explico. Uma noite inteira de leituras para as crianças, com disputas, prêmios e esse tipo de coisa. Basicamente um evento para patrocinar outros eventos. Porque não temos dinheiro nenhum. O Enin Bay nunca fez uma maratona de leitura, mas eu fui a uma quando era criança e foi divertido demais. Estou trabalhando nisso praticamente desde que cheguei aqui. Ele ergue as sobrancelhas. E vai ser no fim do verão? No meio de agosto, confirmo. Depois de um instante, Miles disse. Então vamos fazer o seguinte. Vou ser o seu guia turístico. Não vou tomar ácido com você, Miles, aviso. Bom saber, retruca ele.
Mas não é esse tipo de guia turístico que estou falando. Vou mostrar um Winning Bay para você. Podemos sair aos domingos, quando nós dois estamos de folga. Começamos na semana que vem. Aí, se no fim de julho você ainda quiser ir brincar de super gatas com a sua mãe, você por acaso tem ideia de como super gatas é aconchegante? Pergunto, chegando à fase de estar chapada em que começam as risadinhas. Se eu pudesse, eu me mudaria para o cenário de super gatas. Você diz isso agora, mas no fim do verão vai estar louca por este lugar, Daphne. Espere e verá. Tá, tá, tá. Eu tô falando sério, insiste ele. Ah, você está falando sério? Pergunta. Tá falando sério quando diz que vai passar o verão inteiro rebocando uma quase estranha por aí pra ela não ir embora desta cidade? Você não é uma estranha. Ele bate com a perna na minha. É a minha namorada séria e monogâmica, lembra? Solta uma risadinha engasgada, chapada a ponto de a sensação parecer estar explodindo nas minhas veias. Tamanha a força do impacto. A expressão no rosto de Miles continua profunda e dolorosamente sincera. Não quero que você vá embora. Eu gosto de você. Você gosta de todo mundo, lembro a ele. Sou fácil de substituir. Ele revira os olhos. Você jura que me decifrou, né? Estou errada? Pergunta. Miles sustenta o meu olhar sem sorrir exatamente. Nós dois damos um pulo quando o celular emite um alerta no bolso dele. Miles pega o aparelho e a luz da tela ilumina seu rosto. E a ruga funda que se forma entre as sobrancelhas enquanto ele lê a mensagem. Tudo bem? Pergunta. Ele morde o lábio inferior, a expressão preocupada. Petra. Sério? Vocês ainda se falam? Não com frequência. Miles esfrega o maxilar. Lembro da ligação tensa que ouvi sem querer atrás da porta do quarto dele e me pergunto se era ela. E o que Peter acharia disso? Parece que a Katia contou pra ela que estávamos juntos em Cherry Hill hoje, diz Miles. Muda a posição do corpo, me sentindo desconfortável. E o que ela falou na mensagem? Que está feliz por nós dois, diz ele, a voz baixa e sem expressão. Ah, que bom, digo. A felicidade da Petra sempre foi a minha maior preocupação. Miles me encara e começa a rir devagar. O baseado deixou meu coração parecendo manteiga derretida, embora meu estômago esteja se revirando de raiva. De Petra e de Peter. Não só por minha causa dessa vez, mas por causa do Miles. Esse homem absurdamente gentil que deixou que eu me mudasse para casa dele sem fazer nenhuma pergunta. E sem nem me cobrar o primeiro mês de aluguel. Que escolheu minha comida esta noite e comprou um milkshake e me trouxe para uma praia aonde eu nunca tinha vindo e me emprestou o agasalho dele. Que acabou de se oferecer para me ciceronear o verão inteiro, só para eu não me mudar, depois de a gente sair junto só 2 vezes. Eu geralmente não boto muita fé no charme de uma pessoa, mas acho que Miles talvez seja um raro espécime autêntico. Uma pessoa de coração bom que gosta de todo mundo e merece mais do que um bilhete deixado em cima da mesa de centro e o quarto que Petra usava como closet esvaziado às pressas. Estendo a mão para o celular dele. Miles pensa por um instante, depois me entrega o aparelho. Vem cá, digo enquanto abro a câmera do celular. Ele franze o senho em uma expressão confusa. Para onde? Afasto os restos da batata frita para longe de mim e dou uma palmadinha no espaço entre nós. Ah, aí? 30 centímetros à minha esquerda? Ele não pergunta por quê, apenas continua me encarando e se aproxima até a lateral do seu corpo estar colada ao meu. Aqui? Sinto um frio na barriga diante da proximidade da voz dele. Assim tá bom. Levanto o celular à nossa frente, o flash ligado, e me inclino para junto dele. Miles passa um braço ao meu redor e dá um sorriso melancólico, incapaz de fingir alegria verdadeira. No último instante, em um impulso, eu me viro e dou um beijo em seu rosto, no momento em que a foto finalmente é tirada. Miles vira o rosto na direção do meu, nosso nariz quase se tocando, partes do seu queixo e do seu rosto escondidas atrás do efeito da luz do flash.
Só achei que a gente podia deixar a Petra mais feliz ainda, explico. Muito atencioso da sua parte, diz ele, os lábios se curvando em um sorriso. Sim, eu até pensei em gravar um vídeo fazendo uma dancinha sensual no seu colo, mas não tenho onde apoiar o celular, então isso foi o que deu para fazer no momento. Seria um prazer voltar para o bosque, pegar uns galhos e improvisar um tripé para você, Daphne. Oferece Miles. Eu rio e me ocupo dando outro gole no milkshake, que na mesma hora me faz tremer de frio. Vem cá. Ele me puxa contra o peito, de modo que agora nossos corpos se encaixam, quase como se estivéssemos em um trenó. Ele atrás e eu na frente, os braços deles passados ao meu redor, bloqueando o pior do vento. Estremeço de novo enquanto me aconchego mais e tiro mais algumas fotos. Sendo bem sincera, minha cabeça está zonza com tantas sensações desconhecidas, e não sei bem se ainda estou tirando fotos por qualquer outra razão que não evitar admitir como é gostoso ficar aconchegada a ele. Fazia muito tempo que eu não ficava aconchegada em alguém. Você sabe que não precisa fazer isso, diz Miles. Abaixo o celular e olho para ele por cima do ombro. Sim, eu sei. Você provavelmente estava certa. Eles nem devem estar com ciúmes. E mesmo que ela esteja, e daí? No fim das contas, isso não me faz sentir menos merda. Mas me faz sentir menos merda, digo. Ele ergue a sobrancelha, a expressão cética. Faz? Tudo bem. Não exatamente, admito. Mas eu fico irritada porque a Petra, tipo, acha que você precisa da aprovação dela para tocar a sua vida, ou coisa parecida. Se ela estava apaixonada pelo Peter, nunca devia ter se envolvido com você como se envolveu. E ainda terminar tudo da pior maneira possível. E esse jeito de a Petra insistir que você a veja com gentileza. De tentar fazer você não ficar voltando em vez de só ter te deixado seguir com a vida. É muito egoísta. Então, sim, talvez seja imatura e idiota da minha parte. Mas de verdade, eu me sinto um pouco melhor pensando que talvez a Petra veja essas fotos e perceba que, mesmo que ela não seja uma completa cretina, foi cretina nesse caso. Não te valorizou. E devia ter te valorizado. Mesmo que isso significasse terminar com você antes de dizer para o meu namorado que estava apaixonada por ele. Em vez de manter você em banho-maria. Só para o caso de o Peter não querer nada com ela. Me deixa um pouquinho melhor pensar que ela pode ver uma foto em que estou sentada no seu colo, olhando com adoração para você, e lembrar que era isso que você merecia o tempo todo. Um sorriso de lado se abre lentamente no rosto de Miles. Depois de um longo momento, ele se inclina para a frente e dá um beijo na minha têmpora. Obrigado, diz, os braços se apertando ao meu redor. Meu corpo esquenta, como se eu estivesse mergulhada em uma piscina aquecida. Eu só falei a verdade. Eu me viro para olhar para a água, sentindo o sangue vibrar nas veias com uma energia nervosa. Paramos de tirar fotos, mas nenhum de nós se mexe. É uma delícia estar sendo abraçada por alguém, protegida do vento, ouvindo o ritmo tranquilo das águas do lago. Sentindo a respiração de Miles mover seu peito, até minha própria respiração estar sincronizada com a dele. Sem eu nem tentar. Isso é gostoso, digo, o tom ligeiramente sonhador e totalmente não intencional. Nas poucas vezes que fumei maconha, esse sempre foi um dos principais efeitos. A sensação de que uma corda entre meu cérebro e minha boca foi rompida, e que eu deixo de ter controle do que estou dizendo. Miles assente contra a lateral da minha cabeça. É sim, concorda. Miles. Eu e a maconha prosseguimos. Acho que você pode ser a pessoa mais legal que eu já conheci. Não estou sendo legal quando te falo para não ir embora, esclarece ele. Eu gosto de sair com você. E você é de longe a melhor colega de apartamento que eu já tive. Você está dizendo que eu sou limpa. Digo. Aprenda a aceitar um elogio. Tá vendo? Tô vendo o quê? Pergunta Miles. Eu me viro para olhar para ele. Até quando está tentando ser antipático, você é legal. Os olhos de Miles cintilam quando ele sorri. Vou me esforçar mais.
Continuamos sentados ali, abraçados, olhando o fogo dançar nas fogueiras ao redor e a água do lago quebrar na margem. Na sua estante, audiolivros em português. Narração de Natália Vilas Boas. Se está gostando desse livro, já deixa seu like e compartilha o canal com seus amigos. O link já está aqui na descrição. Novos capítulos todo sábado. Até breve!